Deixa eu te fazer uma pergunta meio desconfortável. Quando foi a última vez que você amou alguém de verdade, sabe? Quando você foi amado, sabe? Sem medo. Eu não tô falando só de namoro, não. Tô falando de amigo, de família, de irmão. E amar mesmo, sabe? Pra muita gente, a resposta pra essa pergunta é faz muito tempo. E junto com isso vem aquela sensação estranha de tá meio sozinho no mundo. Cercado de gente, mas ninguém realmente parece se importar. Sim, cara, e eu acho que essas duas coisas, elas estão muito conectadas. A gente parou de se permitir amar muito por causa dessa correria do dia a dia e a gente ficou mais sozinho ao mesmo tempo, né? E eu acredito que isso não é coincidência. E hoje eu quero entender o porquê nessa conversa com o Gabriel. Por que ficou tão difícil, tão arriscado essa coisa que na verdade deveria ser uma das coisas mais naturais do ser humano? E, pessoal, aqui é o antes do resultado. A gente fala daquela parte que a gente sabe, ninguém mostra, que é o antes. É, o mais honesto, assim. Quando você ainda não tem prova de que nada vai dar certo. E hoje o tema é esse, sobre se permitir amar. Porque a gente acaba fugindo disso e a gente vai falar sobre o que a gente perde fugindo disso. Sim, quando eu tava estudando, eu lembro que era muito difícil essa questão, porque tem essa barreira de amar o próximo e de se amar, né? Com certeza. E ó, uma coisa, isso não é papo só de romance, sabe? Não é vídeo pra quem tá apaixonado, Não, infelizmente. É mais uma reflexão mesmo. É pra qualquer um que já se pegou se segurando pra não se importar demais com alguém, sabe? Então, cola aqui, porque essa conversa ela é meio sobre essa solidão que ficou padrão nos dias de hoje. E, pessoal, vocês podem se perguntar, o que isso tem a ver com resultado, né? E a real é que dificilmente você vai conseguir os teus resultados se você não tá feliz consigo mesmo. Eu concordo. Faz muito parte dessa conversa e tem muita importância amar, gente. É sobre esse afeto que ele é tão importante em diferentes áreas da nossa vida, como no trabalho, no dia a dia, no estudo. E às vezes o que segura você de enlouquecer é justamente esse amor que você cria pelas pessoas. Primeira coisa, porque a gente confunde bastante. Quando a gente fala em amar, todo mundo já pensa em namoro, sabe? Sim. Em paixão. Mas amar, no sentido meio que cru da palavra, é na verdade ter afeto forte por alguém. Ter zelo, ter carinho, se realmente se importar, sabe? De verdade. Isso cabe tanto no amigo, cabe na família, cabe no bicho que você tem em casa, cabe em tudo. Sim, cara, e é engraçado como a gente reserva essa parada, essa palavra só pro romance, né? Porque você fala amo pra namorada e acha estranho falar amo pra um amigo. Eu também acho, né? Mas nesse contexto específico, por quê? Porque é só afeto, sabe? A vontade de cuidar no fim acaba sendo a mesma, entendeu? Sim, e às vezes as pessoas também não falam nem te amo pra namorada. Não, uma vergonha. Aí eu faço uma pergunta que incomoda. Olha pra tua volta. Você sente isso de forma profunda? Com qual frequência? Talvez você sente amor a partir dos seus pais, né? Que é o mais comum. Mas e com teus amigos? Você acha que teus amigos estão realmente te dando amor? E você, dá amor pra eles? Ou virou tudo aquela amizade meio morna, que você só dá risada, mas você nunca tem aquela conversa séria, sabe? Aquela conversa que importa? Sim, cara, e porque tem muito laço hoje que é superficial, é raso. Você conhece a pessoa há anos e nunca chorou na frente dela, você nunca falou que gosta, ou talvez vice-versa. A gente tem contato, mas a gente não tem aquele afeto de verdade. E contato, assim... esse contato seco não aquece ninguém, não supre o bastante. Sim. Tem gente que tem amizade há 2 anos, não sabe a cor que o amigo gosta, tá ligado? Sim. É absurdo. E tem uma parte do amar, né, que quase ninguém fala, que na verdade é o oposto de ser bonzinho. Sim. Amar não é só, sabe, puxar saco da pessoa, não é concordar com tudo, não é passar a mão na cabeça, não é, enfim, dizer que a pessoa tá sempre certa. Amar de verdade também é saber cobrar, sabe? Sim. É ter uma conversa difícil, é impor um limite muitas vezes, sem desrespeitar a pessoa, né? Porque se você se importa realmente com aquela pessoa, a pessoa vai saber, vocês vão ter uma conversa honesta e isso vai se moldando na relação. Sim. E é meio que aquela história de criar filhos, sabe? Quando você coloca seu filho pro mundo, quando ele sai pra viver a própria vida dele, se você nunca pôs um limite nele, você sempre só deu carinho, ele não vai andar com as próprias pernas. Só que essas coisas valem pra tudo, não vale só pra uma relação de pai e filho. Sim, vale pra namorado, né? Vale pro amigo. E Sim. se você nunca tem uma conversa difícil com uma pessoa que você realmente gosta, sabe? Se você engole tudo pra não, tipo, virar um clima meio estranho, talvez você não esteja zelando o quanto você acha pela relação, sabe? Porque o amor, ele não é só sobre você se sentir bem. Ele é pra outra pessoa também, é pra ela crescer com aquilo. Vocês precisam ter essa conversa, esse debate, né? Com certeza. E, pessoal, aqui tem uma parada que me pega bastante, na verdade. Se a pessoa não fica melhor com o teu amor, se ela não cresce junto com você, só você está se sentindo bem nessa relação, então esse amor talvez seja meio que de mão única, sabe? Meio até egoísta se você pensar dessa forma, porque parece que só você está sendo beneficiado. Inclusive, ele estava pensando aqui, falando, né, nessa relação de amor voltado pra amizade. Eu e o Jonas, a gente se conheceu quando a gente... Lá ele. A gente se conheceu quando a gente tava entrando na faculdade, em março, sei lá, de 2025. E, cara, a gente são duas pessoas bem diferentes. A gente discorda de várias coisas, a gente não é que briga, é mais discussão, né? Quando você discute com as pessoas. Sim. Só que a gente discute não só porque a gente discorda um do outro,
mas às vezes a gente acha que a coisa que o outro tá fazendo não tá fazendo bem pra ele. Sim. E esse tipo de relação, eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Às vezes o que você vai falar pro teu amigo, pra tua namorada, pra quem seja, pros seus pais, não é algo confortável, mas é algo que vai fazer a pessoa crescer. E às vezes você se arrisca fazendo isso. E dependendo da pessoa que você tá tendo essa amizade, você não vai conseguir falar a verdade pra ela sem ela ficar brava. Só que se a pessoa tiver maturidade de verdade, entender que quando você tem essa relação, essa amizade, esse amor que você tá criando pela pessoa, ela vai entender que uma coisa que você falou que parece negativa, na verdade é pra fazer a pessoa crescer. De fato. E, pessoal, agora vem a pergunta grande. Se amar traz tudo isso aí que eu tô falando, se é tão bom, se é tão importante, por que a gente tá amando cada vez menos? O que tá acontecendo, Jonas? Cara, minha teoria, né, eu falei pra você antes, eu acho que é muito a questão do tempo, né? Não o tempo de relógio, né, esse Sim. tempo físico. O tempo, na verdade, de construir algo, construir uma relação. A gente tá vivendo um mundo que cada vez mais ele tá se liquefazendo, como diria, né, o Bauman. Sim. Rápido demais, onde nada realmente é feito pra durar. E amar, cara, na verdade, exige muito o contrário disso. Amar muitas vezes é lento, ele exige uma construção de uma relação. E, cara, ninguém mais hoje em dia, nesses tempos modernos, quer uma coisa lenta. O que você tá querendo dizer com lenta, mano? Cara, eu falei antes pra você, né, que tipo, pensa assim, pra você ter um amigo de verdade, você tem que apertar a mão de um estranho. Sim. Você tem que conviver com aquela pessoa, você tem que atravessar o desencontro, tempo, chateação, até aquilo de fato virar um laço com aquela pessoa. Isso demora muito. E hoje ninguém quer esperar, sabe? Você quer que aquela pessoa já seja teu amigo amanhã, praticamente. Que já chegue pronto aquele amigo, né? Sim. Mas a amizade pronta, ela não existe, sabe? Amor pronto não existe, a parte boa, ela tá justamente nesse processo, nessa construção da relação. E aí que entra o medo, né? Porque construir, na verdade, é você se expor, como eu tinha dito. Sim. Pra amar, você tem que se arriscar. Às vezes a guria que você tá conversando, ela não vai dar em nada. A gente sabe disso. O amigo que você tenta se aproximar em algum lugar, às vezes ele não vai querer. E isso dói, querendo ou não. Então o que a gente faz quando dói? A gente evita. Não se envolve justamente pra não sofrer. Né? Cara, mas esse é o ciclo mais furado que tem, né, velho? Porque Sim. você evita a dor de amar e no lugar dela você fica cada vez mais sozinho, né? E dói mais e todo dia cada vez piorando, sabe? Sim. Você se protege de um possível tombo, evitando amar uma pessoa e fugindo da dor de arriscar, e a pessoa chega a conhecer, nunca chega a conhecer esse amor, sabe? Sim. E aí vive se sentindo vazia sem entender o porquê, sabe? Nunca se arriscou. E eu acho que, cara, que a gente trocou esse risco de se machucar pela certeza de ficar sozinho. Sim. E ainda, o pior é que a gente acha que a gente se deu bem nisso, sabe? A gente acha que isso é melhor pra gente porque a gente não tá se machucando. Só que no longo prazo a gente sabe que não é assim. Sim, eu acho que, principalmente na faculdade, existe muito essa dificuldade das pessoas se relacionarem. Muito porque já estão acostumadas com os amigos que fizeram na adolescência. Sim. E levam pra vida. Então eu vejo que muita gente, principalmente na nossa turma, nas turmas de cima, os veteranos, existe uma limitação das pessoas irem atrás de fazer novas amizades. Muitas vezes estão fechados. E, claro, tem gente, sempre vai ter gente feliz, sempre vai ter gente que quer fazer amizade, mas isso não é exceção, sabe? Não, concordo. Eu acho que às vezes você acaba criando uma patotinha, você cria um grupo, só que você se fecha naquele grupo e às vezes você tem tantas coisas boas fora daquilo, sabe? Você tem tantas amizades que podem te adicionar muito na sua vida e te fazerem felizes, só que às vezes a pessoa, como ela já tá mais acostumada com aquele grupo, ela prefere simplesmente não se abrir para outras pessoas. E daí, pessoal, vocês chegaram no momento do vídeo que estão pensando, tá, beleza. Vocês estão dizendo que amar é uma coisa importante e que eu não amo mais. E qual que é a solução mágica? Cara, eu acho que na verdade não tem, tá ligado? A solução mágica não existe, velho, na verdade. A real é assim, é muito dura, né? Porque você vai ter que se permitir, velho. E se permitir amar significa muitas vezes se expor, vai doer muitas vezes. A pessoa que você queria pode não querer você. A amizade que você jurava ser a mais forte, na verdade, pode quebrar forte, assim. Então é questão de se expor, muitas vezes se expor. Com certeza. E pessoal, tá tudo bem isso acontecer, sabe? Essa que é a parada que é doida de tudo isso aí. Verdade, né? Tá tudo bem, né? Porque a relação é uma questão de construção, que nem foi dito no vídeo, né? E nem toda construção ela fica o tempo inteiro em pé. Então é normal fazer uma amizade e ela quebrar. Mas se você não começa agora a assentar o primeiro tijolo dessa casa, ela nunca vai existir, tá ligado? Nunca vai ser construída. E aí a solidão ela vai continuar. E não porque simplesmente faltou sorte, mas porque você nunca deixou nada começar. Você não começar de você, não vai começar nunca. Exato. E, pessoal, não precisa ser... Sabe, você não precisa construir a casa de uma vez. Às vezes é só você mandar uma mensagem. Esse é o teu tijolinho. E falar, sabe, gosto de você, pra quem você nunca falou, principalmente. E se permitir, sabe, gostar das pessoas. E só isso já vai ser uma garantia que possivelmente vai dar certo. Sim, é cara. pequeno, mas é o começo. O amor, né, ele nunca vem
com uma certeza. Nunca veio, na verdade. Quem espera ter a certeza de que nunca vai se machucar pra então amar, vai esperar a vida inteira, tá ligado? E a certeza, ela não vem antes disso. Ela vem, na verdade, depois. Você primeiro gosta, você primeiro mostra a sua relação, você ama no escuro. Isso que vai te tornar uma pessoa corajosa, sabe? E todo nesse tempo, o que muda o meu jeito de ver isso é justamente parar de tratar o amor como um risco a evitar e começar a ver como a única coisa que vai dar peso pra minha vida. Porque tudo que vale a pena é meio assim. Exige que você se entregue sem saber o final. Amar é a aposta mais assustadora que existe. É mais do que qualquer bet que tem por aí. Porque você põe a mão na outra pessoa e você deixa ela ter o poder de te machucar, tá ligado? Mas o difícil de tudo isso não é um defeito, sabe? Essa dificuldade não é um defeito. É a natureza de tudo isso. O amor, ele é difícil porque ele é uma construção. E construção dá trabalho. Mas geralmente o que é mais difícil, na verdade, é o que dura. Sim. O que vem fácil, vai fácil. O que você constrói apertando a mão de um estranho, atravessando o desencontro, tendo conversas difíceis, isso continua. Traz frutos por anos. A vida, ela não é fácil. E talvez seja por isso mesmo que tudo que é sólido custa caro. Cara, tu falou bonito, hein? Puta Claro. merda. Mas enfim, pessoal, deixa eu amarrar tudo aqui. A gente foi ficando com medo de amar qualquer pessoa, de amigo, de família, de tudo. Porque, como a gente disse, amar é se arriscar. Sim. E a gente foi ensinado a fugir de qualquer tipo de dor. Só que fugindo da dor, a gente cai na solidão, que é muito pior e dura muito mais. Se você anda, sabe, se sentindo só, talvez não seja por falta de gente perto. Às vezes tem até gente demais. Talvez seja porque de todo mundo à tua volta, você não consegue amar ninguém de verdade. Essa é a realidade. Sim, e saber disso, na verdade, não é pra você se conformar, né? É o contrário. É pra você ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo. Não vai virar mágica, não vai vir garantia, vai vir a chance de você se expor. Na verdade, é a sua chance pra pegar ou deixar passar. Escolhe uma pessoa. Uma que você ama e nunca disse, dá o primeiro passo essa semana. Vai ser meio sem graça, obviamente, no começo, vai ter esse risco de você se frustrar, mas do outro lado pode ter exatamente o que faltava pra você nisso tudo. Pessoal, comenta aqui embaixo, nem que seja só as iniciais, de alguém que você ama e faz tempo que não diz isso, sabe? E se der, fala pra essa pessoa hoje, sério. Às vezes é só isso que falta pra nossa casa, que a gente falou tanto, começar a ser construída. Se essa conversa fez sentido pra você, deixa o like, porque ajuda o Antes do Resultado a chegar em mais gente que anda se sentindo dessa forma e não sabe nomear. Pessoal, também se inscreve no canal aqui pra acompanhar todos os vídeos, né? A ideia, como vocês sabem, a gente sempre fala nos finais dos vídeos, é conversar com honestidade sobre essas coisas que ninguém fala em voz alta. Porque eu acho, assim, Jonas, que ninguém devia ter medo de amar, sabe? Mesmo sabendo que amar às vezes dói. Lembre-se, para alcançar um resultado, às vezes é necessário parar de olhar de forma macroscópica para as coisas da vida e olhar de forma microscópica. Às vezes o que está segurando o seu potencial é que você não se sente bem, não se sente feliz e não se sente amado também. O mental que a gente tem é tão importante quanto o nosso físico, mas não é para se esquecer. Para receber amor, Jonas, você também tem que se entregar. É uma via de mão dupla. Não é só você que vai sair feliz dessa história.